A Rede Vida fala agora diretamente de Aparecida, da 61ª Assembleia Geral Ordinária, que acontece aqui desde o último dia 10 e que vai terminar no próximo dia 19. Estamos no antepenúltimo dia. Queremos comentar a você que nos vê, ouve ou acessa da Rede Vida de televisão, nesse momento importante que vive a Igreja do Brasil, em mais uma Assembleia Geral. Nós comentamos a vocês todos e apresentamos aqueles que, nesse horário, dialogam com todos vocês, dialogando aqui entre nós. Diálogo dos bispos. Temos ali na ponta Dom Joel Amado Portela, que é bispo de Petrópolis e é presidente justamente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé. Dom Joel? Boa noite, Dom Urani, boa noite, Dom Antônio Catelã, Dom Antônio Augusto, e boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela querida Rede Vida. Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, trabalha com pastoral familiar, com psicólogos católicos, médicos católicos e tantos outros trabalhos que tem. Também vem aqui para nos ajudar a refletir sobre um assunto muito importante. Dom Antônio? Boa noite, Dom Urani, boa noite, Dom Joel, boa noite, Dom Catelã, e boa noite a todos os que nos assistem nesse horário para refletirmos e conversarmos sobre o tema, sobre a dignidade da pessoa humana. Muito bem, temos outro Antônio, Antônio Luiz Catelã, que é auxiliar do Rio de Janeiro também, que trabalha na doutrina da fé. Em Roma, tem toda uma consultoria, trabalha também na elaboração de documentos e também está conosco. Boa noite, Dom Catelã. Boa noite, Dom Urani, Dom Joel, Dom Antônio. Boa noite aos que nos acompanham nesse programa da Conversa com os Bispos. Nosso diálogo com os bispos tem um tema muito importante que eu espero que você participe. Você que me ouve, vê ou acessa nesse momento, pelas várias mídias da Rede Vida, através do canal do YouTube. Aparece aí na tela o nosso endereço, para você colocar a sua participação, a sua pergunta, a sua colaboração com relação ao tema. É um tema que o dicastério para a doutrina da fé levou 5 anos para poder realmente aprofundar, elaborar e apresentar. E nesse ano o Papa aprovou o documento para ser realmente publicado. Dignitas Humana Infinita, sobre a dignidade humana, em que fala sobre tantos aspectos importantes, que fala dos seus princípios racionais, princípios também que levam a dignidade humana em todos os aspectos. Depois fala da revelação, fala depois de toda a questão da elaboração teológica e fala depois dos tempos atuais. São princípios importantes que vão sendo colocados e que depois têm as consequências onde essa dignidade é ferida. São vários aspectos que agora vão ser apresentados. Nós temos muitas discussões sobre isso, muitas questões que aparecem na sociedade, no dia a dia da nossa vida. Então nós queremos justamente pensar sobre isso, a importância desse documento, nesse momento tão importante da sociedade que nós vivemos, o que ele traz de princípios, o que ele traz das dificuldades contra a dignidade humana e, ao mesmo tempo, o que isso implica em nossa vida, em nosso dia a dia. Para isso, estamos aqui para conversar entre nós. Você quer poder começar falando, apresentando o documento, Dom Catelã, que é lá do dicastério? Sou de uma comissão que trabalha unida a esse dicastério e às vezes presta também serviço para esse dicastério, que é a Comissão Teológica Internacional. Pois é, Dom Urani, de fato, o documento passou 5 anos em discussão em várias instâncias da congregação, mas ultimamente, como o senhor disse, com relação ao Papa, que fez inclusões pessoais no documento e deu indicativo de temas para que fossem também aprofundados. O documento tem 4 partes, 3 partes assim com um tratamento mais teórico, conceitual, e a última parte com as questões candentes. São 13 temas com subtemas. E daí a listinha pode ficar até maior se a gente destacar cada um deles. Mas assim, os 3 primeiros capítulos, eles tratam de modo mais reflexivo da questão da dignidade humana. Tem 115 notas o documento. Houve até quem questionasse se era realmente necessário o documento, já que tem tantas citações, significa que tudo que ele tem já está em outros, foi dito.
mas, de fato, ele apresenta uma síntese bastante atual do ensinamento tradicional da Igreja sobre esse tema, com suas raízes bíblicas, e ilumina desafios dos nossos tempos atuais. Nós já discutimos algumas vezes entre nós, em conversa, em preparação para o curso para os bispos, sobre alguns aspectos nesse sentido, né, sobre a questão da dignidade humana, e o documento Dignitas Infinita, sobre o que é o ser humano, o que é a vida humana. Nós já falamos com o Dom Joel muitas vezes, conversamos sobre isso. Como é que você vê esse documento, esses fundamentos, Dom Joel? O documento, se só me permite repetir, é central para esse momento que o mundo está vivendo. Dom Catelan dizia ali, 13, mais ou menos 13 exemplos dados, nós podemos dissecar em muitos outros. Nosso mundo, com uma guerra mundial, como o Papa diz, vivida aos pedaços. Nosso mundo com situações que nos assustam de determinados exemplos de manipulação de vivos e até de mortos para conseguir dinheiro. Quer dizer, enfim, nós temos exemplos aí. Eu diria que essa declaração hoje é uma afirmação fundamental, indispensável, sobre a dignidade humana em todas as situações que o mundo hoje está vivendo, está passando. O texto tem uma característica, para mim, interessante, é um texto fácil de ser lido. Ele é profundo, mas não é complexo. É um texto muito simples, mesmo que você não esteja acostumado com uma linguagem teológica, o texto é acessível, principalmente a segunda parte, que coloca as diversas situações, mostrando o que é cada situação e onde é que está o problema ao ferir a dignidade humana. É colocado bem nesse aspecto, né? Eu creio que nesse aspecto de poder verificar e ver, né, como o ser humano tem uma dignidade que está inerente à sua própria natureza. E depois também nós vamos ver que a revelação vai mostrar bem claro isso, e todo o saber teológico e todos os documentos atuais vão trazendo isso. O Antônio podia falar que temos que conversar sobre isso. Tem lido grandes livros sobre vários assuntos assim também, né? Pode nos ajudar a pensar. Esse é um tema que está em plena presença nas grandes questões que afetam a humanidade. Lógico que houve, já 75 anos atrás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou mais como fruto de 2 guerras mundiais que feriram muito a dignidade da pessoa humana, da família, a própria vida foi bastante banalizada, mas é um tema que sempre perpassou a história do cristianismo. Vemos até no princípio do cristianismo, São Paulo defendendo a dignidade de um escravo, pedindo que o seu dono recebesse aquele que havia fugido, mas que havia se convertido para o cristianismo. Na famosa carta ao Filemão, falava de Onésimo, o escravo, para recebê-lo como irmão. Não é uma questão só da atualidade, por causa das guerras e das violações dos direitos humanos, mas está no próprio cerne do Evangelho, porque também está no cerne da humanidade. O ser humano ele é digno por a sua própria natureza, não é uma dignidade declarada, mas reconhecida. Os tempos atuais colocam para nós alguns aspectos muito sérios, né? Em que a questão da dignidade humana acaba sendo mais por uma espécie de concessão, votação, né? E não aquilo que é inerente ao ser humano, à vida humana. E justamente o documento que nos ajuda a pensar sobre isso que está inerente à própria natureza, e a revelação cristã vai mostrar bem claro também tudo isso, e todo o saber teológico também. Mas quais são os principais temas que ele coloca nesse documento com relação a essa dignidade humana? Ele fala, dignitas infinita, né? Começa com essas 2 palavras. Quais são os principais temas, o que isso tem a ver conosco, e como é que isso fere a dignidade humana? Porque muitas vezes nós pensamos na igreja, e que a igreja exige algumas coisas, né, como se fosse apenas para pressionar. Mas não fala da questão que está por baixo, não é tanto uma questão de exigência,
mas sim da própria dignidade humana. Eu creio que aí está a beleza do documento. Vocês, Dona Catarina, podia falar sobre isso? Vou começar lendo a lista dos 13 grandes temas e depois a gente pode, quem sabe, a partir daí, discutir de alguns deles, porque o tempo certamente seria pouco para esgotá-los, né? Mas acho que ter presente a lista dos 13 principais... E olha que eles falam que a lista não é exaustiva. Não é exaustiva, não é exaustiva, né? Tem ainda mais, teria mais assunto ainda. Aqui mesmo na nossa Assembleia, quando estávamos tratando do tema da guerra, alguém foi ao microfone, um bispo que conhece bem a África, dizer que só na África são mais de 20 guerras nesse momento. Né? Não sabemos disso, sabemos de uma ou outra. Bem, vai lá, a lista. Tudo isso relacionado com o grande tema da vida. O drama da pobreza, da guerra, o sofrimento dos migrantes, o tráfico de pessoas, os abusos sexuais, violências de vários modos contra as mulheres. Aliás, esse foi um tema que o Papa Francisco pediu explicitamente na última redação, que constasse e que fosse bem desenvolvido. O aborto, a gravidez, que aqui no Brasil a gente chama de útero de aluguel, né, Dom Antônio? E que no documento, quem for pegar na página do Vaticano para ler, vai aparecer como gravidez subrogada. A tradução para o português seria barriga de aluguel. O 10º é eutanásia. Descarte de pessoas com deficiência, a imposição, a colonização da teoria de gender, mudança de sexo e violência digital. São esses os 13 grandes temas com subtemas. É impressionante a lista, né? É você perceber que por trás de cada um desses temas, e a lista pode aumentar, tem uma afirmação que não é, né, Dom Antônio, podemos, o que nós dissemos, nem do passado, nem do presente. Ela é eterna, ela é perene. Dignidade infinita, quer dizer, é dignidade indestrutível, que valeu no passado para Paulo, Onésimo, Filemon, que vale para hoje em todas essas situações. A última, né, Dom Catelã? A última, violência digital, quer dizer, é o mundo de hoje. Nós conversamos na Assembleia sobre inteligência artificial e quais são as consequências. Aqui também, um dos riscos é ferir a dignidade humana enquanto o exercício da liberdade. Portanto, é um tema irrenunciável para a Igreja. E nesse aspecto seria interessante, a gente sempre chama a atenção a dignidade infinita, né, que está inerente ao ser humano, à vida humana, né? Acho que a grande novidade que nós temos aqui, o senhor mencionou há pouco, o documento fala de 4 dimensões da dignidade. A primeira delas é uma palavra que usamos muito na teologia, mas não é usada no dia a dia. Porém, é a mais importante. É a dignidade ontológica. Ela vem de Deus, mas quando ela começa? Pelo fato de você existir. E você existe desde a concepção e vai até a morte natural, é a expressão. Não há uma concessão, não há um reconhecimento, não há um acordo. É ser humano, inclusive quando não tem condições, é isso, né? Sim. De desenvolver plenamente tudo aquilo que um ser humano tem. Quando está inconsciente, né? Quando está no final de vida, né? Algumas deficiências. Isso não retira da pessoa a dignidade. Isso justamente volta àquilo que sempre foi um ensinamento da Igreja e que vai se perdendo. Quando se fala da eutanásia hoje, do aborto, tudo mais, fala-se como um direito, como acontece agora. Tem até países, até regiões do mundo colocando como direito fundamental. Eu creio que esse documento vem num momento muito importante de uma mudança que acontece em alguns lugares e, inclusive, coloca aquilo que não é dignidade como direito, né? Eu diria, Dona Ani, que quando se deixa de reconhecer essa dignidade, ocorre um processo de desumanização, seja do indivíduo, seja da sociedade que já não reconhece essa dignidade humana. Poderia se traduzir por infinita, radical, ilimitada. Perene, né? Perene. Às vezes mascarando a linguagem, né? Por exemplo, se fala o direito de morrer dignamente. Está falando de eutanásia, mas não se quer usar o nome eutanásia para poder tornar esteticamente mais
mais palatável. E nunca será com uma mudança de palavras que vai se deixar de agredir a vida. Morte é morte e ponto final. Não tem outro jeito, né? E aí, a dignidade infinita também se pode considerar após a morte, porque, inclusive, as pessoas falecidas devem ser tratadas com dignidade, né? Você não pode fazer com que um corpo, por ser corromper com o tempo, você possa, de alguma forma, maltratá-lo, né? Colocá-lo numa cova comum ou fazer experiências sobre aquele corpo já falecido, fazer com que a pessoa, por exemplo, ao ser cremada, seja colocada em qualquer lugar, né? Você tem que também tratar com dignidade o cadáver, né? Ou seja, o corpo da pessoa, que a alma continua, mas o corpo também tem que ser tratado com dignidade. E aí, por uma razão não apenas da sua dignidade inerente, mas também por uma razão da fé, já que o corpo está destinado à ressurreição, a ser o corpo glorioso, né? E acabamos de ver a Páscoa, e isso nos faz lembrar que Cristo, ao ressuscitar, é a causa da ressurreição dos corpos, né? Interessante é que às vezes escutamos a frase assim: a igreja tem que evoluir. Só que negar a dignidade humana é involuir. Qualquer situação em que você negue essa dignidade radical que o documento afirma, você está dando um passo para trás. E não é um problema só para os católicos. É o Papa, o dicastério para a doutrina da fé, que diz, mas isso é uma questão que afeta todo ser humano, creia ou não, acredite ou não, concorde ou não. Negou a dignidade humana, negou a própria condição humana. Eu que esse documento terá que ser bem trabalhado e bem aprofundado e bem divulgado. Por esse momento agora, aqui pela Rede Vida, aqui de Aparecida, de poder realmente passar isso, né? Primeiro momento, mas acho que outros momentos terão que ter, não só aqui pela televisão, mas também terá que ter também nas paróquias, nas dioceses, para poder aprofundar esse documento e passar às pessoas. Mas, Dom Antônio, tem aqui um trabalho que o senhor sempre também faz, é uma pergunta da psicóloga e teóloga Vivian Moreno, acho que é do Rio, né? Hoje a maior guerra é contra o aborto. Qual o papel da família para esse combate? Bem, Vivian, te respondo, já que nos conhecemos lá do Rio de Janeiro como psicóloga e teóloga. A família é não apenas uma escola de cidadania, mas a família é o grande berço da vida e da dignidade da pessoa humana, porque é na família que a pessoa é tratada na sua individualidade. Ali não se tem títulos, não se tem categorias, não se tem nenhuma outra circunstância que faça com que aquela pessoa seja mais digna do que outra. Na família a gente vê que todas as pessoas têm uma igualdade de tratamento, todas as pessoas são valorizadas por si mesmas, e aí já se vai tendo uma noção da dignidade da pessoa humana, né? Então, claro que a vida humana, desde a sua concepção até o seu término natural, ela reflete essa dignidade inerente da pessoa. E a família tem que ser não apenas defensor da vida, mas tem que ser a promotor da vida. Uma família aberta à transmissão da vida está mostrando que aquela pessoa que entra naquela família é original, não é mais um membro da família, mas é o filho, a filha que tem a sua identidade respeitada, e aí já se tem uma noção de dignidade, do valor intrínseco da pessoa, do valor da pessoa em si mesma, não porque se tem qualidades ou atitudes que possam dizer que ela é mais digna do que outra. Ela já é valorizada por si mesma, né? Por isso que se faz, tanto coisa que hoje em dia já reduziu o intervalo. Antes fazia aniversário, agora se faz o mêsversário, porque se alega com o nascimento de uma pessoa pelo seu valor em si mesmo, né? Me permita uma curiosidade.
Foram 13, né, Dom Catelã? 13. Podemos botar as violências contra a família como uma forma de agressão à dignidade. Sobretudo aparece naquela que trata da violência contra a mulher, trata da poligamia e vários outros aspectos, e na que trata da barriga de aluguel, justamente do ponto de vista do filho também, da criança, do direito à família. São 2 pontos principais do documento que entram nisso, mas dá para se destacar porque o tema merece, não é? A mulher também, né? Que se oferece como barriga de aluguel, que ela passa a ser entendida apenas como um meio biológico e não uma pessoa em si mesma valiosa, né? É a própria dignidade, né? E aqui nas perguntas que estão surgindo aqui, acho que vão aparecer ainda mais outros aspectos ainda. Aqui fora do meio ambiente, fora dos condomínios e tudo mais. As pessoas estão, com as perguntas, estão expandindo um pouco a questão da dignidade humana no documento Dignidade Infinita, através de coisas muito práticas e concretas, como o próprio documento fala. A relação não é exaustiva, né? Tem muita coisa, e a própria participação sua pela Rede Vida no YouTube, no nosso canal de YouTube, vai nos ajudando a ampliar ainda muito mais todo esse trabalho, essas preocupações também. Por isso, faço sua pergunta, logo depois do intervalo nós vamos voltar e vamos continuar agora com mais perguntas que vêm de todos vocês, ajudando um pouquinho essa reflexão, né, que, como eu disse, vai ter que ser ampliado, ter que ser aprofundado ainda muito mais aí para o futuro. Vamos para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Muito bem, voltamos aqui de Aparecida, dentro da 61ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, no antepenúltimo dia, né, para poder partilhar com vocês sobre o documento do Dicastério da Doutrina da Fé, sobre a dignidade infinita, a dignidade humana. Já expusemos um pouco, o documento precisa ser muito mais trabalhado, mas o Carlos Vicente, né, pergunta qual é a relação entre dignidade humana e preservação do meio ambiente. Pois é, Carlos Vicente. O documento, ele não desenvolve esse tema diretamente, mas nós podemos sim fazer uma reflexão a respeito, tomando sobretudo o número 59, não é, Dom Joel, da Laudato Si, onde Papa Francisco, falando da ecologia integral, ele menciona que onde se encontra um problema no meio ambiente causado pelo ser humano, pode-se olhar que ali tem também um problema social, que as duas coisas vão juntas. E ele recupera também na Laudato Si uma expressão que era muito cara ao Papa Bento XVI, que era ecologia humana. Se nós devemos respeito a toda a criação, devemos respeito igualmente ao ser humano na sua integridade, corpo e alma. Inclusive, isso dá margem para reflexão sobre a sexualidade, a aceitação do próprio corpo, que entra no documento com a questão da mudança de sexo. Então, sim, o tema encontra vários pontos de contato com o tema que você, Vicente, tocou. Pode ser refletido, sim, a partir do documento. O próprio documento vai lembrar justamente isso, né? Que ele não é exaustivo, ele apresenta vários aspectos e que, é claro, com a caminhada aqui dos princípios que norteiam o documento, que praticamente metade do documento são os princípios, né, eles vão também iluminar também outros aspectos que cada povo, cada região vai realmente encontrando. E aqui temos o João Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, que fala como lutar pela dignidade igual das pessoas nas periferias e condomínios luxuosos. Dom Joel? Isso faz lembrar... João Paulo, né? João Paulo. João Paulo de São Paulo. Isso faz lembrar uma das agressões que o documento fala à dignidade humana, que é a desigualdade, a pobreza. Isso está ali pelo número 36, se não me falha a memória. O grande desafio, o primeiro desafio como igreja, é se fazer presente em todos esses ambientes. Se a igreja não está presente, acompanhando as pessoas nos seus sonhos, nas suas esperanças, nos seus valores, ela não está defendendo a dignidade humana no ponto que precisa ser
defendido. O interessante é você observar que, seja numa situação ou na outra, a dignidade humana, ela será sempre uma dignidade compartilhada. Ou seja, a minha dignidade está junto com a dignidade de Dom Antônio. Eu não posso afirmar a minha identidade sozinho, me esquecendo que Dom Antônio, Dom Orani, Dom Catelã, você que acompanha aqui pela televisão, há uma dignidade individual, mas ela está ao lado das outras dignidades. Por isso não se pode pensar uma sociedade em que alguns, tendo condições de viver, voltem-se de costas para os que não têm. E quem não tem, negue a dignidade humana do outro lado. É preciso encontrar uma maneira de superar essa desigualdade e reconhecendo a base disso, reconhecendo a dignidade humana dos dois lados. O documento vai colocar com muita clareza que todo ser humano tem essa dignidade infinita, né? Em todos os aspectos, né? Seja aquele que passa pela doença, aquele que está com dificuldades. Aqui do Antônio Francisco Carlos, de João Pessoa, lá nos mandou uma pergunta, que eu queria que, mais do que a nossa opinião, é um pouquinho sobre o documento. Como os senhores bispos veem a questão da homoafetividade? O documento, ao fazer as distinções das diversas dignidades, foi muito claro. Fala da dignidade ontológica, da dignidade essencial, a dignidade inerente, né? Aquela que nasce com a pessoa, por ser pessoa, né? Ou como a dignidade da pessoa em questão, que tem a tendência afetiva, a sua dignidade ontológica é inamovível. É uma pessoa digna. E por ser uma pessoa digna, deve ser tratada com dignidade, né? Deve ser acolhida com dignidade, né? Se a sua dignidade moral procede de uma decisão que ela tomou, né? Isso é uma questão da sua consciência e nós temos que respeitar, porque não sabemos o que levou a essa decisão, né? Mas em si mesma aquela pessoa não perde a sua dignidade ontológica essencial de ser humano. E todo ser humano então, podemos considerar digno através de uma observação muito perspicaz, que é a pessoa humana é única. A pessoa humana é um dom, né? E temos que saber tratar a cada um com essa noção de que aquela pessoa vai me enriquecer. É uma questão complexa que não se pode aqui analisar profundamente nesse momento. Mas eu quero lembrar que o documento ressalta e destaca com muita força a dignidade ontológica essencial, e todos a têm, independente das suas opções de vida, da sua situação social, da sua realidade existencial, né? E nesse sentido, eu creio que o documento fala justamente disso, né? Da dignidade em todos os aspectos. A pergunta do João Paulo Arantes fala que qual é a dignidade das pessoas que estão no cárcere? Elas têm dignidade, Dom Catelã? João Paulo, Dom Orani, parece que as perguntas estão indo na sequência do que o documento apresenta, os 4 sentidos da dignidade. O ontológico, em todas as situações, tem seu fundamento no ser humano, no ser pessoa. Depois o Dom Antônio acaba de responder a partir da dignidade moral. A pergunta a respeito dos condomínios ou das favelas, das situações de extrema pobreza, era uma questão social. E agora a pergunta sobre os encarcerados é muito mais do ponto de vista existencial. A privação da liberdade, o encarceramento. A dignidade sendo infinita e sendo abaixo de Deus, é um princípio absoluto para nós, a dignidade da pessoa. É o princípio da doutrina social da igreja, é o princípio, inclusive, da evangelização. É por causa da dignidade humana que se faz o anúncio de Jesus Cristo e se convida a fazer a experiência do encontro com Cristo na fé, na comunidade cristã. O documento mesmo tem toda uma parte, a segunda parte do documento, que trabalha
como é que, apesar da dignidade humana ser um tema que se pode conhecer a partir da razão, da filosofia, da reflexão, mas a fé, a Sagrada Escritura revela a partir da criação, da encarnação e da ressurreição de Jesus, que significado isso assume para nós na fé. Então, tanto à luz assim, do princípio ontológico, do princípio do ser, como do princípio religioso, o fato da pessoa estar encarcerada não diminui em nada a sua dignidade de pessoa. Tanto que o encarceramento deveria ser sempre uma oportunidade de tomada de consciência e de se refazer. Por isso, o cárcere é também um lugar de presença da Igreja para ajudar a pessoa a reconhecer a própria dignidade, a dignidade das pessoas que ela tenha violado ao cometer um crime pelo qual foi condenada e ter a oportunidade de, assumindo essa dignidade e respeitando-a, se refazer como pessoa. E nesse aspecto, a pastoral penal, a pastoral carcerária tem um belo trabalho, né? De vez em quando eu recebo cartas, né, de pessoas que, participando da catequese, das celebrações da igreja no cárcere, né, reconhecem realmente os erros que fizeram e, ao mesmo tempo, falam da importância dessa recuperação. Ou seja, o ser humano tem essa dignidade dentro de si mesmo e pode, aos poucos também, mesmo tendo cometido alguns abusos, retomar, recomeçar essa dignidade humana de poder vivenciar cada vez melhor. E o Dom João também tem algo a dizer sobre isso, né? Esse exemplo do cárcere ajuda muito a entender o que é que o documento quer nos mostrar. Nenhuma situação, ela tira a dignidade da pessoa. Há crimes, há delitos que nos apavoram e que às vezes chegamos informalmente a dizer quem comete um crime desse não é humano, é desumano. Mas nem por isso a dignidade desaparece. É básico da fé cristã separar o pecado do pecador. E o grande desafio para traduzir isso para os sistemas carcerários é saber, como Dom Catelan lembrava, o princípio da recuperação. Separar a pessoa do delito, do crime que ela cometeu e ajudá-la a recuperar-se. Se eu posso mexer um pouquinho com as palavras, indignos são certos sistemas carcerários que são verdadeiras escolas do crime e que não recuperam. E aí a dignidade é socialmente negada. Mas aquela pessoa, por mais difícil, por mais desumanizada que ela tenha sido, ela não perde. Dom Antônio lembrava há pouco a dignidade até de um cadáver. Então, o ser humano vivo, enquanto respira, é digno. Nosso tempo é um tempo meio de vinganças, né? De morte, de partir para a briga. Então, nós estamos precisando redescobrir a beleza da dignidade humana. Inclusive, eu vou até o perdão, né? Perdoar é reconhecer a dignidade humana. Reconhecer a dignidade humana é chegar até a prática do perdão e da reconciliação. Também queria lembrar aqui o Emerson Luiz, né, que nos faz uma pergunta sobre a questão do censo, coração das igrejas, que a Igreja Católica continua na sua grande missão evangelizadora, catequética, e vai para frente a sua missão. Quem se encontrou com Jesus Cristo não pode deixar de anunciá-lo, de proclamá-lo. Mas, ao mesmo tempo, de nós sabemos que somos chamados, no mundo plural como nós temos, de conviver em paz uns com os outros, né? De tal maneira que nós possamos conviver nessa fraternidade, né? Onde as pessoas podem pensar diferente, rezar diferente, mas não são nossos inimigos. O importante é que nós façamos a nossa parte, né? Que você, na sua paróquia, na sua diocese, possa viver bem a tua missionariedade, sabendo respeitar toda essa diversidade de situações, né? Mas também temos com relação à guerra, né? A guerra também é outro assunto que eu acho que trata o documento, né? O documento se refere à guerra, se refere à questão da pena de morte, se refere a todas essas situações de agressão ao outro como lesar a dignidade humana. E se só me permite, Dorani, as violências urbanas, né? As violências das nossas cidades. Quer dizer, todas essas campanhas
que vão aí dizendo que o outro é meu inimigo, que a outra pessoa precisa ser destruída, ainda que não diga do jeito como eu estou dizendo aqui, elas são desumanizadoras. Se eu nego a sua dignidade, se eu nego a dignidade de alguém, eu estou negando a minha também. Porque, no fundo, há uma circularidade dessa dignidade humana. Não precisamos chegar a nível de guerras ou violências urbanas, mas no Evangelho Jesus foi tão claro: aquele que chamar o seu irmão de bobo será réu de juízo. Isso é ofensa. A ofensa também é uma violência contra a dignidade da pessoa humana, contra a sua honra. Então é preciso também ver não apenas os extremos para o mais, mas também esses extremos para colocar na pessoa humana uma qualificação que não lhe é digna, que não respeita o seu valor como pessoa humana, né? Então também temos que considerar que a violência, além das armas, das balas, da violência doméstica, existe essa violência que afeta a honra da pessoa humana e isso vai contra a dignidade do ser humano. Né? Doutor Antônio, me permita, dona Doni. O bullying, né? O bullying. Fala do bullying. Fala do bullying. Fala do cyberbullying, do bullying. A gente pensa que é uma brincadeira inocente, não é. É cruel. É cruel. Quantas situações, às vezes, tentativas de suicídio em razão do bullying. Bullying é negação da dignidade, é querer dar fim, dar um teto para a dignidade humana, e não pode ser. O documento com seus princípios vai tendo assim as várias questões, né, que vão surgindo, tanto as que colocam o documento como as novas que vão surgindo também. O padre Paulo Ferreira da Silva, lá de Uberaba, aqui chegou a sua pergunta. Nosso trabalho aqui hoje é sobre o documento Dignidade Infinita, mas posso dizer realmente que na Assembleia se falou muito bem dessa questão do clero, do relacionamento, das responsabilidades, das dificuldades, né? E realmente se aprofundou também esse assunto. E também no retiro espiritual, o cardeal Parolin falou muito bonito também sobre essa questão dessa estar realmente amando-se um ao outro, caminhando nessa busca dessa comunhão. Mas tem aqui o Carlos Eduardo, que é seminarista do Pará, que fala de como analisar esse documento recém-publicado nesse tempo tão difícil. Vivemos uma crise de fé e personalidade? Quem quer responder? Os tempos que vivemos são difíceis, mas também são muito esperançosos, porque ao lado de todas as questões que nos deixam perplexos, que nos ferem na nossa dignidade, há muitas e muitos exemplos de pessoas que se dedicam ao outro, que vive o voluntariado, que demonstram que a vida vale a pena ser vivida apesar das suas dificuldades. Isso não sai simplesmente porque vem de fora para dentro, mas sai de dentro do ser humano, né? A esperança não é apenas acreditar em novos tempos, mas é acreditar no homem de todos os tempos, né? O ser humano em todos os tempos é capaz de fazer renascer das cinzas uma nova civilização, novos momentos. Então é preciso também ter esperança no ser humano. E essa esperança reside justamente no que estamos tratando. Cada ser humano é único e é digno, e ele é capaz de fazer que uma dificuldade não apenas deixa perplexo, mas que seja um estímulo para ultrapassá-la, para torná-la também um meio de mostrar o quanto a pessoa é digna. Eu cito apenas um exemplo, que é um exemplo do cinema, mas tem um certo fundamento histórico. É um filme que passou O Último Homem, né? Uma pessoa que se negava pela sua religião a entrar na guerra e matar os seus semelhantes, né? Mas ele foi obrigado a ir à guerra. Então, o que ele fazia era buscar as pessoas feridas e foi até o último homem, inclusive do seu inimigo, né, para poder mostrar que a vida não é apenas para ser objeto de uma violência, mas também a vida nesse ambiente violento mostra o que uma pessoa é capaz de fazer, né, mostrando toda a sua dignidade. Então, é assim que devemos, nesses tempos tumultuosos,
trazer à tona gestos dignos que nos faz crescer na esperança no ser humano de todos os tempos. Né? O João Paulo Arantes tem uma outra pergunta aqui, que eu creio que ele está colocando esse questionamento. Qual é a dignidade das mulheres que se prostituem? Dom Catelan, tem como responder? De um certo modo, a pergunta já foi respondida pela relação que tem com as outras. Sendo uma pessoa humana, a sua dignidade é também infinita e ela não perde a sua dignidade por causa dessa condição em que vive. Porém, isso requer uma reflexão muito mais serena, muito mais calma, não feita a partir de um juízo moral inicial, embora a questão moral, que diz respeito à liberdade, às escolhas da pessoa, como Dom Antônio Augusto agora há pouco recordava, isso está envolvido também. Mas muito mais a condição existencial, social dessas pessoas. Na igreja, nós temos congregações que se dedicam ao trabalho com mulheres prostituídas. Mas é um belo trabalho também no Rio de Janeiro também, no Rio né? de Janeiro, as irmãs da Madre Teresa, uma pastoral para isso. Maribel. Exato. Então, a igreja cerca de cuidado também as pessoas que se encontram nessa situação. E quando a gente se aproxima dessas pessoas e ouve suas histórias, elas não são simplesmente uma pessoa rotulada com esse nome, mas se conhece o seu nome pessoal, a sua história de vida e de família, a gente fica sabendo que atrás de cada escolha dessas, às vezes, tem um grande drama humano, uma grande necessidade social, econômica, familiar, às vezes um erro cometido e a pessoa é empurrada nessa direção e não lhe sobram muitas outras opções. Enfim, o modo como a igreja considera a dignidade delas não é, certamente, fazendo um juízo a respeito delas, mas cercando-as também de carinho e oferecendo a elas também o anúncio do Evangelho e o cuidado humano. Eu acho que o documento deixou muito claro que, seja qual for a situação social, existencial e moral, né, a pessoa humana é digna em si mesma. É esse o grande ponto do documento Dignidade Infinita, que a falta de dignidade social, existencial, moral, não retira da pessoa a dignidade em si mesma. Eu penso que isso foi o que o documento veio trazer para nós como um grande valor. E a fome, Dom Joel? É um dos grandes desafios. Né? É muito interessante o documento, porque ele não deixa situação alguma de fora. Lembrando que as pessoas que não têm acesso ao necessário para viver como a dignidade exige, essas pessoas, há uma dívida social e humana muito grande em relação a essas pessoas. Quem passa, experimenta o fenômeno da fome, tem a dignidade negada. É interessante voltar aqui a essa lista de perguntas. Apareceu cárcere, apareceu condomínios, a desigualdade social, apareceu prostituição, agora aparece a fome. E ainda apareceu o seminarista perguntando, né? Eu estava pensando assim, o que fazer? O que o documento indica para o nosso agir? É não aceitar as situações em que a dignidade é negada na prática, não querer colocar um teto para a dignidade, mas sempre trabalhar para retirar das situações historicamente indignas a beleza de uma dignidade que é infinita. No terceiro capítulo, em que se aprofunda a dignidade humana como fundamento dos direitos humanos, uma das seções do terceiro capítulo é justamente a relacionalidade. A dignidade humana implica também em relações. Houve também duas perguntas, uma sobre a questão da relação da igreja com as igrejas cristãs, não católicas, com as outras igrejas, e a questão da relação do clero, do presbitério. São duas perguntas que Dom Orani ele próprio tratou. Põe em questão justamente essa questão, a relacionalidade, a capacidade de uma relação que reconhece e promove a dignidade do outro, e não por motivo religioso ou qualquer outro motivo se autoriza a consideração em menor
e menor dignidade da outra pessoa. Aqui acho que nós temos um caminho muito interessante para o ecumenismo, para o diálogo interreligioso. A dignidade da pessoa. Isso une a todos nós. Nós não podemos, em nome, seja lá do que for, anular a dignidade humana. Essa é a finalidade do documento, né? E se amanhã, por exemplo, aqui em nossa Assembleia, vamos ter uma celebração interreligiosa, todas as vezes que a Igreja dialoga com grupos cristãos, ecumenismo, grupos não cristãos, diálogo interreligioso, ela o faz também pela paz, pela vida, pela dignidade humana. Bom, estamos quase chegando ao final do nosso programa aqui de Aparecida. Como fazer para que isso que o documento ensina, aprofunda, chegue até as pessoas? Porque é um amplo, vasto, né? A questão, tem muitas questões a serem aprofundadas ainda. Mas como fazer com que todos esses argumentos, tanto racionais, como escriturísticos, como teológicos, os vários tipos de dignidade que é colocado ali, como fazer com que isso chegue às pessoas e as pessoas possam cada vez mais aceitar e ver a importância dessa dignidade infinita. Cada um podia agora, concluindo o seu pensamento, olhar para o futuro. Espero que seja aquilo que a Igreja tem procurado nos últimos tempos destacar, né? O acolhimento. Acolher a pessoa em si mesma, né? Não fazer classificações, não fazer juízos, mas cada pessoa que vem ao nosso encontro, a gente tem que destacar o seu valor intrínseco. E isso se demonstra pelo acolhimento. Eu gosto muito de lembrar que os 3 últimos papas começaram o seu pontificado com a frase "não tenhais medo", né? De João Paulo II, "não tenhais medo de abrir as portas para Cristo". Bento XVI, "não tenhais medo da verdade". E Papa Francisco, "não tenhais medo da ternura". A ternura, o acolhimento é a ternura, né? E aí a gente acolhe a pessoa pelo que ela é, e não pelo que ela fez ou deixou de fazer, ou pela sua condição social, existencial, religiosa, né? Então, é um trabalho que a Igreja realiza e com muita preocupação de acolher qualquer pessoa. Bem, Dom Joel, sua conclusão? Eu diria, Dona Ani, que esse documento chega num tempo fundamental a uma dívida humanitária aqui muito grande. É um valor, como o Dom Antônio lembrava lá da Escritura, e até antes, o documento vai lá atrás, e o momento, com esses exemplos e muitos outros, precisa ser conhecido. Me vem à cabeça 2 sugestões. A primeira, as comunidades, os grupos, as associações, é pegar o documento, ler e comentar. O documento, ele é fascinantemente claro. É uma linguagem muito simples. Não se assuste com isso, não. Segundo, sigo na linha de Dom Antônio, proximidade. Você, às vezes, vai cuidar de um doente, você se torna amigo daquele doente. Quem faz pastoral carcerária, foi o exemplo que nós falamos aqui, descobre por trás daqueles que são, às vezes, rotulados até como monstros, são seres humanos. E acabam estabelecendo uma relação muito significativa. Portanto, conhecer o documento e viver proximidade, relacionamento. Dom Catelã? Os colegas já foram ao ponto com o qual eu concordo. Só me resta agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui fazendo essa primeira abordagem do documento e, quem sabe, ajudando a despertar o desejo de ler o documento, baixar do site ou comprar das edições CNBB e fazer o estudo e a leitura. Então, agradecemos a sua atenção, a sua audiência aqui conosco. Os programas Diálogo dos Bispos continuam também, amanhã continua nesse mesmo horário. O Diálogo dos Bispos é uma cobertura que a Rede Vida faz aqui de Aparecida e que hoje tratou de um documento que saiu, que tem assim ajudado bastante a refletir sobre como que a Igreja pode agir e atuar hoje, né? Nesse aspecto
que nós pudemos trazer um pouco isso, porque esse documento foi decidido de tratá-lo na reunião de preparação para esse diálogo dos bispos, né? Que nós fizemos com muita alegria, mas que sabemos que esse documento ainda merece muito mais aprofundamento, muito mais ainda abertura para poder conhecê-lo e também divulgação para poder perceber e também de conversão, né? Porque realmente sem preconceito nenhum, vamos dizer como que a pessoa humana tem a sua dignidade infinita e como nós podemos fazer com que isso cada vez mais seja respeitado e caminhe. Boa noite, Deus abençoe a todos.